4 dias após a Ucrânia invadir o território russo, a Rússia enfrenta uma situação cada vez mais perigosa em Kursk. Para controlar a situação, Moscou está enviando tropas e equipamentos para a região, alegando que já havia repelido uma invasão ucraniana com sucesso. Imagens divulgadas nas redes sociais, incluindo algumas de agências de notícias russas, mostram veículos blindados, sistemas de lançamento de foguetes múltiplos, MLRS, e caminhões cheios de soldados sendo enviados para reforçar a área. O Ministério Russo de Situações de Emergência declarou uma emergência federal em Kursk, um sinal de que a situação se deteriorou. Emergências federais são declaradas quando há mais de 500 vítimas ou danos superiores a 500 milhões de rublos, aproximadamente 6 milhões de reais. Apesar da emergência, o Ministério da Defesa russo, MOD, continua a apresentar uma visão otimista da situação. O Grupo Sever de Forças continua a repelir tentativas das Forças Armadas da Ucrânia de invadir o território russo em direção a Kursk, informou o MOD no Telegram. Segundo a Rússia, ataques aéreos e de artilharia estão frustrando os avanços ucranianos. Em contrapartida, as autoridades ucranianas têm evitado comentar diretamente sobre a situação, embora uma unidade tenha divulgado um vídeo de dentro de Kursk. O presidente Volodymyr Zelensky, em um discurso, mencionou que a Rússia trouxe a guerra para nossa terra, e ela deve sentir as consequências. Informações sobre o conflito são escassas. Relatos indicam que uma coluna de forças russas está se dirigindo para Sudzha, uma cidade a cerca de 10 quilômetros da fronteira. Sudzha foi um dos primeiros alvos da invasão ucraniana, que mobilizou milhares de tropas e tanques. As tropas ucranianas, segundo um canal russo, capturaram uma estação da gigante Gazprom de medição de gás em Sudzha, pela qual o gás é transportado para a Europa. O controle sobre Sudzha é incerto, especialmente com a chegada de reforços russos. O canal Coronel Kassad afirmou que, desde o início da ofensiva na terça-feira, dia 6 de agosto, as tropas ucranianas não conseguiram controlar completamente a cidade. O coronel observou que a situação em Sudzha continua difícil, mas os russos estão causando perdas significativas ao inimigo. Ele ressaltou a necessidade de melhorar a eficiência dos ataques aéreos. A 61ª Brigada da Ucrânia, no entanto, afirma que a cidade está sob seu controle e divulgou um vídeo como prova. O esforço russo de reforço na região também tem sido criticado, especialmente após um ataque que atingiu uma coluna militar em Kursk, provocando sérias baixas. Estima-se que mais de 20 soldados do 2º Batalhão de Fuzileiros Motorizados foram vitimados e mais de 100 feridos. A movimentação das tropas russas se tornou alvo de críticas, especialmente após uma equipe da TV russa filmar uma coluna militar que foi atacada. Isso levantou preocupações sobre como as informações estão sendo compartilhadas, potencialmente ajudando a inteligência ucraniana. Um jornalista que filmou a coluna em chamas foi preso e acusado de espionagem, enquanto outros questionam por que ele não foi o único a ser detido. A discussão também se estende à operação das colunas militares, com alguns sugerindo que a Rússia deve dividir suas tropas para evitar perdas em ataques. Um blogueiro militar russo, Yuri Podolyak, levantou a hipótese de que a Ucrânia pode estar utilizando câmeras de vigilância nas estradas para rastrear os movimentos russos. Ele observou a presença de câmeras ao longo da rodovia entre Hilivsk e Kursk, levantando suspeitas sobre o acesso do inimigo às imagens. Na manhã desta sexta-feira, dia 9 de agosto, a Ucrânia teria avançado e tomado cerca de 430 km² de território russo. Há relatos de combates perto da cidade de Kornevo, a cerca de 25 km da fronteira e a menos de 65 km da usina nuclear de Kursk. O prefeito de Kurchatov, cidade próxima à usina, pediu à população que mantivesse a calma, embora os combates estejam se aproximando. Dependendo do avanço das tropas, existe a possibilidade de que as forças ucranianas tentem tomar o controle da usina nuclear, semelhante ao que a Rússia fez em Zaporizhia em março de 2022.
A fonte que compartilhou essa informação destacou que a situação depende do ritmo do avanço, e as forças ucranianas enfrentam o risco de estarem muito dispersas enquanto a Rússia intensifica seus esforços na região. Neste momento, ainda não está claro onde exatamente as forças ucranianas estão posicionadas ou quanto tempo elas conseguirão resistir enquanto a Rússia mobiliza mais tropas e equipamentos. Curta e siga o Notícia Militar para as últimas atualizações militares. Nos vemos no próximo vídeo.